Este salmo, irmãos, esse salmo do 113 ao 118, eram cantados nas festas religiosas dos judeus. Vocês lembram que quando Jesus, depois de ter ceado, cantou um hino, possivelmente é um hino a partir do 115 a 118. Ele deve ter cantado ali no encerramento da Páscoa. Era cantado então com esse objetivo. O 113 a 114 no começo da festa. O 115 a 118 no final. A experiência do salmista expressa a experiência de todos os crentes. Qual é a experiência? A das dificuldades. No mundo, tereis aflições. É um registro muito forte nas Escrituras. Então eu vou tratar desse tema, extraindo lições das dificuldades na vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, orou por 3 vezes, me tira esse espinho. E o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, entendendo já que o propósito do sofrimento, ele disse, terei prazer na fraqueza, porque quando estou fraco, então que eu sou forte, né? Pois bem, extraindo lições das dificuldades na vida. Primeira lição, os crentes passam por muitas aflições nessa vida. Observe que, ao descrever o seu quadro, no versículo 3, leio aqui na linguagem, na NVT, a morte me envolveu com suas cordas. No versículo 3. E os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Que descrição. Que coisa difícil ele está passando. É alguma doença? Um perigo? No versículo 10 e 11, aqui na linguagem de hoje, ele diz assim, eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar. O desespero, né? Quando a gente está vivendo situações difíceis. Não se pode confiar em ninguém. Aí a gente vai chutando o balde, culpando tudo e todos, ninguém me ajuda, ninguém liga para mim, né? Pois bem, devido à existência dos inimigos da fé, as aflições comuns dos homens, o cristão tende a viver momentos desagradáveis ao longo da sua peregrinação na terra. Então, por um lado, eu sou humano, eu sou como Adão. Então, o que os filhos de Adão sofrem, eu também vou sofrer. Mas além desse sofrimento comum, eu tenho um sofrimento da graça especial, que é o adversário, a carne, o mundo, o diabo pelejando contra nós. Então, durante toda a minha trajetória, nós vamos enfrentar algum tipo de dificuldade. O povo de Israel, relatando a sua origem, no Salmo 129, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo Israel diga, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, como longos sulcos feitos pelo arado na terra. Ali, a escravidão no Egito, né? Então, veja, a experiência de Israel é uma experiência de sofrimento. A nossa entrada no paraíso será precedida de muitas dificuldades para nos tentar demover da esperança eterna. Mas se perseverarmos, receberemos a herança eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Foi lido da igreja de Esmirna. E Paulo, na primeira viagem missionária, ao retornar àquelas igrejas, ele dizia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa
entrar no reino dos céus. Só a Bíblia a gente vai encontrar uma verdade dessa, né? Porque qualquer outra religião vai dizer, não, vai ser tudo sucesso, maravilha, você vai vencer, você é vencedor. As Escrituras revelam que nem mesmo o Senhor Jesus foi isento de sofrimento. E os crentes piedosos não escaparam das dores da vida. O que é que ele diz ali no Getsêmani? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, experimentou esta dor. No Salmo 34, versículo 19, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O ensino doutrinário dado pelo Senhor aos apóstolos foi de que teríamos momentos difíceis em nossa jornada cristã. Nós falamos, não, no mundo tereis. O quê? Aflições. Diz ainda no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui, por causa da fé, o irmão, a irmã pode sofrer. Os apóstolos advertiram aos santos que na caminhada da fé haverá muitos obstáculos, mas não devemos temer. Deus está conosco em nossa caminhada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. A sua vara, seu cajado me consola. Tiago, escrevendo ainda sobre esse assunto, diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Não estamos isentos das dificuldades comuns dos homens, como doenças, catástrofes, pragas, problemas econômicos, enfim, e outros. Mas Deus nos assiste em nossas dificuldades. Sei que cada um tem uma necessidade, todos nós, o pastor também tem. Mas Deus cuida do seu povo. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descer até lá e comprai-nos dele para que vivamos e não morramos. Imagine, é o pai é a família de Deus consagrada, os filhos de Jacó, o próprio Jacó. Eles estão enfrentando uma dificuldade na terra prometida, não tem comida. Mas o que Deus fez? Mandou José, quanto tempo antes, para preparar tudo para que eles tivessem alimento? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Somos provados e tentados por crermos em Deus, e nesses momentos a dor pode ser intensa, mas temos a promessa de assistência e consolo divino. Deus está nessa hora também. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. A queda de nossos pais no Éden nos legou uma natureza inclinada para o mal. E mesmo regenerados, esses desejos tentam aflorar e nos causam muita dor espiritual. Sofremos por causa da corrupção ainda em nós. Quando não é coisas da vida comum, é coisas espirituais. Isaías diz: ai de mim que estou perdido, porque eu sou homem de lábios. Quem nunca entrou numa crise existencial porque não quer fazer uma coisa e está pensando naquelas coisas proibitivas, diz: eu não entendo o meu modo de pensar. O que eu quero eu não estou pensando nem fazendo, e o que eu não quero eu estou pensando e às vezes fazendo, né? Aí Paulo, naquele diálogo lá do homem
do pecado dentro dele.